Pessoal, eu tive um pequeno problema aqui com o celular. Eu acho que ele aqueceu ou alguma coisa assim, e aí ele parou de filmar automaticamente, tá? Mas dando continuidade. Então a gente estava falando sobre as raízes de um polinômio, né? E aí eu defini que eu consegui definir duas raízes. Então, pô, quando é que eu sei que acabaram as raízes? É muito simples, tá? Vocês precisam lembrar que os polinômios possuem quantidades de raízes menores, ou melhor, menor ou igual ao seu grau, tá? Então, o polinômio do segundo grau, por exemplo, pode ter duas, uma ou nenhuma raiz, né? Vocês lembram lá que eu ensinei para vocês fórmula de Bhaskara na semana passada, que eu posso ter duas raízes distintas, duas raízes iguais, né, que às vezes chamam também de uma raiz só, ou nenhuma raiz. Então, eu sempre vou determinar a quantidade de raízes de um polinômio, né, pelo grau desse polinômio. E já vou dar um bizu supremo para vocês aqui também, tá? Esse aqui é realmente muito bom. Se eu tenho um polinômio p de x, tá? P de x, onde um número irracional a mais raiz de b é raiz, tá? Necessariamente a menos raiz de b também é. É um bizuzaço que eu tô dando para vocês. Se a mais raiz de b for raiz de um polinômio, a menos raiz de b também é. Como assim, professor? Eu tenho lá um polinômio x ao quadrado menos 2 igual a zero. Aí vocês vão achar lá, né, fazendo as fórmulas de vocês, que x igual a mais ou menos raiz de 2. Por quê? Porque eu tenho 0 mais raiz de 2 e 0 menos raiz de 2, tá? Então, sempre que eu tiver uma raiz irracional, vocês já aprendam isso, o nome disso é conjugada, né, como eu já falei com vocês, sua conjugada também será uma raiz desse polinômio, tá? E ainda, todos os polinômios podem ser colocados na forma fatorada, né? A forma fatorada de um polinômio p de x é dada pelo formato a que multiplica x menos x1, x menos x2, x menos x3 e assim sucessivamente, tantas vezes quanto for possível, né? Isso depende das raízes, porque esses valores x1, x2, x3 indefinidamente aqui são raízes do polinômio, tá? Então eu posso sempre fatorar um polinômio nesse formato, ok? As operações com polinômios, meio que vocês já estão cansados de ver isso aqui, né? Mas só para reforçar, na soma ou diferença, eu só posso somar os termos de graus iguais, né? Então, não posso somar x ao cubo com x ao quadrado, por exemplo. Mas eu sei que p de x mais q de x, né? Ou se eu fizer menos, vou simplesmente ter o menos. Eu tenho lá na organização dos termos x ao cubo mais x ao quadrado mais 6x. E o único que eu posso somar de fato aqui são 2 e 3, né? Mais 2 mais 3 mais 5. Então eu vou somar apenas os graus semelhantes. No produto de polinômios, vou aplicar a nossa conhecida propriedade distributiva. Né? O que é a propriedade distributiva? Conhecida também como chuveirinho por vocês. Vou multiplicar todos os termos um pelo outro. Né? Então, se eu quiser fazer o produto dos polinômios p de x vezes q de x, p de x vezes q de x, eu vou ter lá x ao quadrado vezes 2x, 2x ao cubo. Né? Vou juntar aqui. Uma vez x ao quadrado vai dar mais x ao quadrado. 2 vezes 2x vai dar mais 4x, correto? E 2 vezes 1, 2. Então, assim está feito o produto dos meus polinômios p de x por q de x. Igualdade entre os polinômios. Na igualdade entre os polinômios, eu simplesmente vou igualar os termos do mesmo grau, né? Então, por exemplo, para que os polinômios p de x e q de x sejam iguais aqui, eu vou igualar um por um. Aí você já olha assim e fala, pô, mas não tem nada ao cubo aqui. É simples. Se não tem nada, a igual a zero.
Quem é o x ao quadrado aqui? Quem está acompanhando o x ao quadrado? É igual a 1. Então, b igual a 1. Quem é que está acompanhando o x aqui? Menos 5. Então, ó, c menos 1 igual a menos 5, né? Passo o menos 1 para lá com o sinal trocado, vai ficar c igual a menos 4. E quem é o d? O d é o termo independente, então d igual a 4. E assim eu simplesmente vou igualar os termos correspondentes em um polinômio, tá? E o nosso último procedimento aqui, que talvez seja o bicho-papão de vocês, é a divisão entre polinômios. Eu vou apresentar dois métodos para vocês, tá? O segundo, inclusive, vai ser muito útil quando eu quiser calcular raízes de um polinômio de grau maior que 2, né? O nosso primeiro aqui, o método chave, que é o clássico, como é que eu vou fazer? Eu faço como se fosse a divisão lá na época da escola. Vou pegar termo por termo e vou dividir, ó, na época da escolinha lá da quinta série da titia. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x ao quadrado e vou dividir por x. 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x, certo? E aí eu paro. Vou pegar esse termo aqui do resultado e vou multiplicar pelos de cima, passando para o outro lado com o sinal trocado. Então, 2x vezes x, 2x ao quadrado. Passa para lá, menos 2x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. Então, passa para lá, menos 4x. Ó, fiz besteira aqui, ó. Menos 4x. Menos 4x. Deu uma corrigida que ficou meio feio, mas tudo bem, né? Então, ó, 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado desaparece. Menos x com menos 4x vai dar menos 5x. E o 4 repete. Vou dividir de novo? Vou dividir de novo. Eu só paro de dividir quando o grau do meu termo restante aqui ao lado for menor do que o grau do meu polinômio que está substituindo o dividendo. Então, eu vou dividir. Menos 5x dividido por x vai dar menos 5. Né? E aí eu vou fazer de novo. Menos 5 vezes x, menos 5x, passo para o outro lado, mais 5x. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10, passa para o outro lado, mais 10. Soma, menos 5 com mais 5 vai embora, 4 mais 10, 14. Dá para dividir? Não. Paro por aqui. Esse é o meu quociente, igual na divisão normal, quociente. E esse é o meu resto da divisão, tá? E o nosso dispositivo de Breuer-Ruffini, o nosso outro método de divisão de polinômios, é mais utilizado quando o nosso intuito é a redução do grau do polinômio, né? Esse método é feito a partir de uma raiz já conhecida, tá? E aí, quando vocês forem utilizar isso, eu já passo o bizu para vocês. Testem sempre valores pequenos, ó. Testar. 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Valores pequenos, tá? Quando a questão tem o objetivo que vocês conheçam o dispositivo de Breuer-Ruffini, geralmente ela já vai partir desses valores aí para vocês conseguirem realizar o procedimento, né? Então, só fazendo um teste aqui, ó, vamos lá, na sorte. Se eu colocar x igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado. Opa, menos 6 vezes 1 vai dar 1 menos 6 menos 5, mais 5, 0. Ah, que maravilha! Então, a gente chega à conclusão que o 1 é raiz, né? E aí, para obter uma forma fatorada desse polinômio, já reduzir ele em 1 grau, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os coeficientes dele e vou ordenar da seguinte maneira. Tem aqui do x ao quadrado, né? 1, dos menos 6 e 5, e eu vou colocar a minha raiz aqui embaixo. O primeiro termo eu repito, tá? O primeiro termo eu repito, e nos demais o que eu vou fazer? Eu multiplico e somo com os de cima. Então vai ficar aqui, 1 vezes 1, 1, menos 6, menos 5. 1 vezes menos 5, menos 5, mais 5, 0. Tá? E olha, essa aqui é a nossa marca, né? É a nossa certeza que o Breuer-Ruffini deu certo. Para que o Breuer-Ruffini esteja certamente realizado, né? Para que você tenha certeza que você está fazendo a coisa certa, tem que terminar em 0. Tá? Tem que terminar em 0.
E aí isso dá a você a certeza que você fez corretamente o dispositivo prático de Breuer-Ruffini. Então dessa forma eu fiz a divisão do meu polinômio, né? Essa divisão aqui, eu dividi o meu polinômio por x menos 1, que é aquela história lá da forma fatorada, né? Então eu sei que esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 6x mais 5, né, vai ser gerado pelos novos coeficientes aqui, ó, né? 1 vezes x menos 5, e eu vou diminuir um grau. Se era do grau 2, passa a ser um polinômio do grau 1 com esses coeficientes igual a zero, tá? Então assim funciona o nosso dispositivo prático de Breuer-Ruffini, ok? Sobre MMC entre polinômios, como é que funciona isso? Eu preciso apresentar o meu polinômio na sua forma fatorada, tá? E aí, apresentando o meu teorema na forma fatorada, eu vou fazer o seguinte, né? Teorema na forma fatorada, eu vou pegar os termos ordenadamente que compõem esse polinômio. Por exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 2, se vocês forem resolver isso com uma equação de segundo grau, é uma equação que tem as raízes 2 e 1, né? Então eu posso dizer que esse polinômio é x menos 2 que multiplica x menos 1. Podem testar aplicando o distributivo aqui que vocês vão ver que dá a mesma coisa. E x ao quadrado menos 5x mais 6, se vocês forem aplicar só em produto aqui ou Bhaskara, normalmente fazer essa equação de segundo grau, vocês verão que as raízes são 3 e 2. Então eu posso dizer que esse polinômio é x menos 3 que multiplica x menos 2. Para fazer a MMC deles, então eu vou pegar os termos em comum, não preciso repetir, né? Vou colocar o de maior grau entre eles e vou acrescentar os termos de menor grau. Então, esse polinômio aqui, né? O MMC entre P de x e Q de x, MMC de P de x e Q de x, é dado pela expressão x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Eu vou pegar os componentes de cada um deles e assim eu vou gerar o MMC. E o nosso último bizu supremo aqui também que eu tenho que apresentar para vocês é o teorema de D'Alembert, conhecido também como teorema do resto. O que ele diz? Quando eu tenho a divisão de polinômios de p de x por q de x e eu quero saber o resto dessa divisão, por isso ele é o teorema do resto, eu vou tomar os seguintes procedimentos. Eu vou pegar o q de x, o meu divisor, q de x, e vou igualar a zero. Então vai ficar dx mais e igual a zero. Passo o e para lá. Então dx igual a menos e, x igual a menos e sobre d. Né? Aquilo que vocês aprenderam lá de equação do primeiro grau. Menos b sobre a. E vou pegar esse valor aqui e substituir lá, tá? Então, por exemplo, só para vocês verem, eu tenho um polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 9x mais 7 e um polinômio q de x igual a, sei lá, x mais 1. E aí eu quero saber o resto deixado na divisão desse polinômio por esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui igual a zero, x mais 1 igual a zero. Vou obter que x igual a menos 1. E vou pegar o menos 1 aqui e vou achar aqui. Então, o resto vai ser... Colocar o menos 1 aqui, ó. Menos 1 ao quadrado, menos 9 vezes menos 1, mais 7. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 9 vezes menos 1 dá mais 9, né? Mais 7. Então, 9 mais 7, 16. Mais 1, 17, né? Então, esse seria o resto da divisão desses polinômios. Observe um detalhe importante, o teorema de D'Alembert, teorema do resto, é válido apenas, tá? Apenas se o divisor for do primeiro grau, ok? É muito importante vocês terem isso em mente, senão o teorema de D'Alembert, teorema do resto, não vai funcionar. Então, meus amigos, a parte de operações algébricas que vocês precisam conhecer é isso, tá? Entrem em contato caso vocês tenham alguma dúvida na resolução dos exercícios da apostila.
E continuem se cuidando aí, fiquem em casa, tá? Eu espero que a nossa situação possa ser normalizada dentro em breve e que a gente possa voltar a ter os nossos encontros tão esperados de toda sexta-feira. Valeu, galera? Então é isso aí e até a nossa próxima aula na semana que vem. Valeu, aquele abraço aí para todo mundo.